Olá, professor! Nesse vídeo falaremos sobre o livro Cantigas de Adolescer, de Elias José, que foi um escritor e professor mineiro. Sobre Cantigas de Adolescer, ele mesmo declarou que começou a escrever pensando em como agiam suas filhas, uma delas passando pela adolescência e a outra tendo acabado de sair dela, e o filho menor ainda criança. Assim, valendo-se da experiência do contato diário com seus filhos e alunos, e também do conhecimento adquirido através de alguns cursos de psicologia da adolescência que ele cursou, o autor conseguiu apresentar um quadro coerente sobre essa faixa etária tão complexa. Através da criação de duas vozes poéticas, a de Maria e a de João, o livro tenta retratar características importantes do universo feminino e masculino. Como o próprio autor declarou, os problemas por eles vividos ligam-se aos medos, sonhos, descobertas, inseguranças, desajustes no relacionamento com os adultos, com os amigos, com o seu próprio eu. Ligam-se às mudanças no corpo e às descobertas do amor. Além disso, apesar de buscar inspiração nas cantigas medievais de amigo e de amor, o autor valoriza as formas modernas e livres de cantar. Desse modo, Cantigas de Adolescer se insere no gênero lírico, por ser um livro de poemas, e ora com o eu lírico feminino, ora com o masculino, convida a reflexão sobre o universo juvenil, incentivando também o jovem leitor a criar os seus próprios poemas. As situações vividas por Maria e João adequam-se aos temas pertencentes à categoria 1, destinada aos alunos de 6º e 7º anos do ensino fundamental, anos finais, com enfoque em autoconhecimento, sentimentos e emoções, em que as duas vozes poéticas chamam a atenção para suas mudanças físicas, construção de sua identidade, transição infância e adolescência, a descoberta do amor, com suas desilusões, anseios, alegrias e dores. Além disso, é forte a presença do tema família, amigos e escola, visto que as vozes tratam de assuntos como construção de amizades, conflitos familiares, inseguranças, solidão e aprendizagens advindas da interação com o outro. Professor, antes de realizar a leitura da obra, deixe que os alunos tomem contato direto com o livro, folheando, manuseando, ganhando assim uma maior familiaridade com ele. Peça que observem a capa e as ilustrações. Em seguida, inicie uma discussão. Pergunte aos alunos o que o título Cantigas de Adolescer deve sugerir a respeito do enredo, dando ênfase aos termos centrais, cantigas e adolescer. Pergunte aos alunos se eles acham que o livro é em prosa ou versos. Pergunte também se eles sabem o que são cantigas ou conhecem algumas. É provável que eles se refiram a cantigas de niná. Anote as hipóteses levantadas na lousa. Depois, passe para o termo adolescer. Talvez eles não conheçam o verbo, mas chame a atenção para o fato de que a raiz da palavra é semelhante à do termo adolescente. Incentive-os a buscar a definição do verbo em um dicionário. Em seguida, leia com eles o texto de motivação para a leitura, que está na página 3. Então pergunte, o que poderia ser, afinal, adolescer? Espera-se que eles entendam adolescer como um termo com significado parecido do ato de crescer, amadurecer. Para finalizar, leia a 4ª capa do livro e peça aos alunos que levantem as hipóteses finais sobre o que eles encontrarão na obra, instigando assim ainda mais a curiosidade deles. Peça a eles que tomem nota do que houve de mais importante no debate, pois isso será retomado adiante. Essa atividade permitirá que os alunos desenvolvam a habilidade 26. Tomar nota em discussões, debates, palestras, apresentação de propostas, reuniões, como forma de documentar o evento e apoiar a própria fala, que pode se dar no momento do evento ou posteriormente, quando, por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados em outros contextos públicos, como diante dos representados. Para retomar o trabalho com o livro, peça aos alunos que manifestem suas impressões após a leitura e digam o que se confirmou e o que se mostrou diferente das hipóteses levantadas por eles antes da leitura.
Deixe que eles se expressem livremente, apenas mediando para que o tema central continue sendo as impressões relativas ao livro e para que os turnos de fala sejam respeitados. Pergunte aos alunos se eles se identificaram com Maria ou com João. Peça que comentem sobre as semelhanças e diferenças que eles apresentam com relação às vozes poéticas da obra. Isso ajudará a estabelecer as características centrais dessas duas vozes poéticas e também estimulará os alunos a refletirem sobre si mesmos. Em seguida, pergunte em que tempo se passam esses poemas. Como no poema Sonhos, Maria diz que gostaria de ganhar na loteria para, entre outras coisas, ter um telefone, percebe-se que a obra se passa em uma época em que os telefones eram mais caros e menos comuns. Com essas linhas gerais sobre a obra já discutidas e bem claras na mente de todos, a turma estará pronta para aprofundar as questões que o livro suscita. Faça comentários sobre a linguagem das cantigas. Pode ser interessante levar alguma cantiga do trovadorismo para a sala e ler com os alunos. Deixe claro que a linguagem adotada é a coloquial, isso é, a mais informal possível, compatível com a dos jovens Maria e João. Em seguida, chame a atenção dos alunos para o poema Exilada, no qual Maria diz: "Meu quarto é meu país, de exílio, sem sabiás nem palmeiras." Há nessa passagem uma intertextualidade, ou seja, uma referência a um outro texto, que nesse caso é um dos poemas mais populares da literatura brasileira, A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, poeta do século XIX. Esse poema é um dos mais parodiados e parafraseados das nossas letras. Leia o poema e peça aos alunos que procurem na internet outras intertextualidades da Canção do Exílio. Geralmente são paródias. Existem as de Casimiro de Abreu, Cacaso, Carlos Drummond, Murilo Mendes, Oswald de Andrade, Chico Buarque, Tom Jobim e tantos outros. Volte ao poema de Maria. No caso dela, trata-se de uma paródia ou de uma paráfrase? Por quê? Professor, lembre-se que a paródia é uma imitação cômica de um texto literário, o que não se verifica na poesia de Maria, pois trata-se de uma paráfrase, já que as expressões exílio, sabiás e palmeiras são usadas com sentido próximo do original, dando ao poema um tom de lamento. Há intertextualidade também, por exemplo, nos poemas Autorretrato e As Dores do Mundo, ambos de João. O primeiro se relaciona ao poema Retrato, de Cecília Meirelles, e o segundo ao poema Mundo Grande, de Carlos Drummond de Andrade. Apresente esses poemas originais aos alunos. Tendo deixado claro o que são intertextualidade, paródia e paráfrase, peça a eles que escolham um dos 3 poemas originais para fazer uma paródia ou uma paráfrase. Eles devem escrever seus poemas individualmente e depois apresentá-los ao restante da turma. Pode até ser organizado um sarau na escola, para que todos tenham contato com o material produzido. Essa atividade permitirá aos alunos desenvolver a habilidade 31. Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa, como quadras e sonetos, utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e videopoemas, explorando as relações entre imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica, poema visual, e outros recursos visuais e sonoros. É isso aí, professor. Espero que as atividades propostas possam enriquecer ainda mais o seu trabalho com a obra Cantigas de Adolescer. Boas aulas!